Mais, quero agradecer ao Carlos e à Ana o convite. Efetivamente é muito gratificante. Aliás, eu própria aprendi muito com o que eu vi hoje de manhã. Ver que há realidades similares, apesar dos destinos serem tão diferentes. Eu não falo espanhol, mas eu vou falar despacito. E se não me entenderem, eu depois posso conversar convosco portinhol, um bocadinho, mas efetivamente é mais fácil para mim falar português. Peço desculpa. Efetivamente, eu venho falar daquele que foi o primeiro sítio Starlight. Portanto, aqui foi a primeira reserva e Las Palmas sempre foi um mito para nós, o expoente máximo, precisamente porque foi aqui que começou uma declaração muito importante quando falamos no âmbito do turismo, que foi a declaração de Las Palmas e o início da Fundação Starlight e todas essas questões que efetivamente facilitaram imenso a vida do desenvolvimento deste tipo de património, aliás, porque foi aí que a Unesco reconheceu o céu como património e, portanto, tornou-se mais fácil desenvolvermos no território este tipo de valências e eu já vou explicar porquê, porque efetivamente nós tivemos muita dificuldade antes de existir a Fundação Starlight. Portanto, este é o território neste momento, mas nós não começámos de uma forma tão grande. Eu vou começar, isto é a agenda do que eu vou apresentar, eu vou começar por falar dos princípios de desenvolvimento que nós temos no nosso território e, portanto, que começaram há 20 anos e que, efetivamente, após 10 anos de termos começado a trabalhar assim no território, é que começámos a desenvolver outro tipo de inovação, efetivamente, este tipo de produto. Portanto, isto não é assim tão fácil de implementar do nada, agora que já começam a existir muitos territórios, que se vê o sucesso que os territórios têm, efetivamente a situação é outra e já houve muito trabalho e agradecemos imenso aqui a Las Palmas, efetivamente, por isso. Sim? La Palma. Sim. Graças. Aurora, falando. Em primeiro lugar, Alqueva é um território rural do interior e efetivamente sofre uma grande desertificação humana. É o território, a nível europeu, que sofre a maior desertificação humana. Desertificação humana é um fluxo muito grande de migração para outros territórios, onde efetivamente o território fica desabitado. E, portanto, isso que foi uma desvantagem durante muito tempo acabou por se tornar uma vantagem. Outra questão tem a ver com o facto de hoje em dia haverem muitos territórios rurais. Assim como há muitas praias, muitos destinos de praia, também já começa a haver muitos territórios rurais. E efetivamente eles começam já a competir entre eles. Portanto, hoje em dia nós precisamos de todos os dias inovar e isto não significa acabar com o produto e continuar com o outro, efetivamente, é dar uma continuidade e ir aumentando as possibilidades que temos, mediante também a reputação que temos. Ou seja, começamos com um determinado tipo de imagem e continuamos, mas vamos aumentando. Isto implica também, e quem está aqui a estudar turismo, é o desafio constante que nós temos na atualidade de efetivamente estarmos sempre a procurar novos mercados, novas tendências de mercado, muitas vezes estar a olhar o que as pessoas no cotidiano valorizam para efetivamente depois aplicarmos nos destinos. Por outro lado, há outra questão que é muito importante e que, por exemplo, aconteceu em Portugal, não sei se aconteceu, por exemplo, aqui em Espanha, mas que efetivamente os políticos achavam que investir nos territórios, principalmente nestes territórios periféricos com muitas dificuldades, era construir coisas. O nosso princípio foi sempre diferente. Em vez de investirmos em edifícios novos, em centros de interpretação novos e outro conjunto de situações, nós investimos em recursos endógenos, ou seja, no que já lá existe. É começar por valorizar as pessoas e a dar-lhes até perspectivas de futuro, ou elas olharem para aquilo que têm e valorizarem. Portanto, valorizarmos o património natural que existe, o património cultural e construído também que já lá existe, e trabalhá-lo e dar-lhe novas valências.
E foi com este princípio que efetivamente nós começámos por trabalhar o céu. Não havia inicialmente uma certificação como a Starlight e, portanto, o Lago Alqueva é um lago novo, portanto, criou-se uma barragem e de repente surgiu o maior lago da Europa. E a nível governamental eles criaram um projeto PIN em que queriam colocar lá uma marina e 40 mil casas. De um dia para o outro, naquela região, iriam construir 40 mil casas. Não sabemos de onde viriam aquelas pessoas, mas efetivamente há às vezes rivalidades entre atividades e efetivamente a construção civil e todo esse setor, quando vê oportunidades, acaba por querer implementar. O problema é depois de quem mora lá, porque ficamos com as casas, não temos turistas e o património desapareceu. E nessa ótica nós começámos a procurar novas tendências de mercado e novas possibilidades de que forma é que nós poderíamos inovar, que uma maneira criaria uma imagem distinta e, por outro lado, travássemos este crescimento porque havia um objetivo comum que iria sempre levar a que as populações e as autoridades locais não permitissem este tipo de iniciativa. Felizmente, atrasou-se essa construção da Marina e, efetivamente, nós falámos com a Associação Dark Sky nos Estados Unidos. Eles nunca trabalharam no âmbito do turismo e acharam muito estranho até inicialmente, mas ajudaram-nos imenso a justificar o porquê desta necessidade. Efetivamente, nas cidades, e já se falou muito aqui de manhã dessa questão, nas cidades a maior parte das pessoas não tem acesso às estrelas e, portanto, nós, por extrapolação de dados, porque não havia dados diretos, vimos quantas pessoas, efetivamente, no mundo, ou pelo menos na Europa do Norte, não tinham acesso a isso. E há uma grande tradição, por exemplo, dos nórdicos de mostrar as estrelas aos filhos. E, por exemplo, os ingleses, esse passatempo é sempre acompanhado por dois equipamentos fundamentais. Um guarda-chuva e um banco. E porquê? Porque o tempo está sempre nublado. E, portanto, eles esperam sentados que, eventualmente, o céu fique limpo para poderem ver as estrelas. E, com sorte, não choveu entretanto. O tempo em Inglaterra é muito instável. E, portanto, no Alentejo, que fica a 1 hora de voo e a 2 horas do aeroporto principal de Portugal, com voos diretos para quase todo o mundo, efetivamente, nós tínhamos ali, por causa da grande desertificação humana, um território que tinha muita potencialidade. E, efetivamente, era perto e chove só cerca de 20 dias por ano. E nevoeiro é muito raro, por exemplo. Portanto, tinha uma potencialidade enorme. E nós fomos falar com as autoridades locais, efetivamente já tínhamos estes 10 anos de tradição de trabalhar com eles, já tínhamos inovado num conjunto de produtos, inclusive até já tínhamos ganho alguns prémios internacionais, como o Prémio Ulisses. Nós ganhámos um Prémio Ulisses de Inovação por trabalharmos todos em parceria no território. E, efetivamente, eles pensaram, bem, também uma coisa é certa, não vamos investir muito e se eventualmente não resultar, paciência, tentamos outra coisa. E nós justificámos isto de duas formas. Uma, efetivamente, tinha um grande apelo, que era o facto de, se eles desligassem as luzes, porque numa fase inicial não seria um investimento em nova tecnologia, seria só apagar as luzes, eles poupavam 20% na conta da luz. Isto significava milhões de euros que podiam efetivamente aplicar em situações de melhorias sociais. E, entretanto, e foi aqui que foi muito importante a Associação Dark Sky, eles também nos vieram mostrar aos autarcas que, efetivamente, os problemas de segurança não era pela falta de iluminação, era por falta de condições sociais. E, portanto, se nós melhorássemos as condições sociais, não haveria violência, não haveria assaltos e, efetivamente, nunca seriam associados a isso. Até eles próprios explicaram que o excesso de luz acaba por ser benéfico para assaltos, etc. E, portanto, na altura tivemos muito sucesso e agradecemos imenso à própria Associação Dark Sky por nos ter apoiado desta forma. E eles próprios também tiveram a ver como é que isto iria crescer em termos turísticos. Portanto, isto foi mais ou menos 4 anos antes de, efetivamente, nos tornarmos
o primeiro destino Starlight. O que é que nós fizemos antes disso? Começámos a trabalhar no território. Pois bem, se as pessoas vêm fazer visitas à noite, e estamos a falar de casas rurais que fecham as luzes à meia-noite e as pessoas vão dormir, se calhar até mais cedo, nós efetivamente transformámos todo o produto, tanto em termos territoriais, portanto, de desligar as luzes e criar um conjunto, como é que eu ia dizer, de formação, portanto, tanto aos autarcas como à própria população local, e eles tiveram um papel muito importante a esse nível, de explicar às pessoas, ensinar às pessoas o que é que poderia resultar disto. E a verdade é que tivemos grande apoio, até descobrimos que grandes empresários, porque há lá latifúndios de vinhas, etc., que eram astrónomos amadores, e eles próprios foram os primeiros a aceitar a ideia e a incentivar os empresários mais pequenos. A partir daí, efetivamente, nós transformámos o território, quer a nível de mitigar pontos de poluição luminosa, quer a nível de formação das pessoas, e, portanto, quando vieram certificar, nós já tínhamos uma oferta no território, toda agregada, com a população a ter conhecimento do que era aquilo, o que é que aquilo implicava, e, efetivamente, começámos a trabalhar isto dessa forma. Este foi o primeiro passo. Portanto, esta é a sede atualmente da Dark Sky Alqueva. Lá está, nós não construímos um edifício novo. Isto é uma antiga escola primária que nós transformámos. Tem aqui atrás o centro de observação e, efetivamente, transformámos o espaço lá dentro. Dá para congressos, dá para um conjunto de atividades e, efetivamente, lá está, não investimos em edifícios novos, em construções novas. Portanto, aproveitámos o que já havia. E, atualmente, este é o território que nós temos. Outra particularidade, nós começámos com 5 concelhos em Portugal e, efetivamente, neste momento, temos este território todo entre Portugal e Espanha. O Alqueva, como já vos disse, é o maior lago artificial europeu e, efetivamente, metade está em Portugal e outra metade está em Espanha. E, portanto, nós começámos com estes 5 concelhos. Neste momento já temos estes em Portugal e estes todos em Espanha, que este ano também conseguiram a certificação e efetivamente entraram no projeto e trabalhamos todos em parceria. Portanto, temos uma marca única que efetivamente já está muito forte e, portanto, estamos a desenvolver tudo isto em parceria. Lá está, em parceria temos mais poder. Efetivamente, nós tivemos um trabalho muito grande, não de divulgação, porque nós não tínhamos dinheiro para promoção. Nós começámos a chamar jornalistas, eles começaram a interessar-se, começaram a vir por si. Nós também não os chamámos. Tivemos jornalistas da Alemanha, Inglaterra, o principal jornal português de tendências até nos pediu exclusividade dos artigos e sempre que tínhamos uma novidade, eles pediram até para nós os chamarmos lá para darem a notícia em primeiro lugar. Lá está, porquê? Porque isto era novo, ou seja, inesperado. As pessoas, de repente, quando começaram a ver as fotografias do céu em Portugal, disseram: mas a 2 horas de Lisboa nós temos isto e nunca tínhamos reparado. Porque realmente olhavam para o céu em Lisboa e não viam estrelas e não se apercebiam que efetivamente era por causa da poluição luminosa. Achavam, muitas pessoas, e isto é verdade, achavam que o céu era mesmo assim. E quando viam estas fotografias em jornais, em revistas, etc., pensavam que efetivamente aquilo era tirado só de telescópios, que não se podia ver o céu assim a olho nu. E isto é um fenómeno engraçado, porque efetivamente ainda há muitas pessoas que não têm noção que aquilo é possível de ser observado em espaços às vezes até perto das cidades. E, portanto, nós ganhámos em 2016, julgo eu, o 2º prémio Ulisses, também por inovação, no desenvolvimento do novo produto. Lá está, outra vez, em parceria no território, portanto em rede. O ano passado, julgo que foi o ano passado, esta é a Polónia, reconheceu a reserva Dark Sky, desculpem, a Associação Dark Sky, reconheceu a Polónia como pioneira a nível de desenvolvimento turístico. Eles hoje em dia também já trabalham e têm um departamento que ajuda territórios
a desenvolverem, principalmente os que já estão certificados, há em Inglaterra, há em muitos países mesmo na Europa, a darem valências turísticas aos próprios destinos e, portanto, a trabalhar também essa componente. E mais recentemente, e se vocês tiverem internet, entrem na página da Dark Sky, World Travel Awards considerou-nos portanto, um dos melhores destinos, ou destino líder europeu, ao lado do Palácio de Buckingham, e aqui em baixo há de estar também a Torre Eiffel. E, portanto, é um passo muito importante, porque efetivamente esta é uma entidade com muito prestígio, estão os Oscars do turismo, e eles consideraram, ao lado de monumentos míticos como a Torre Eiffel, um sítio de observação das estrelas. Como é óbvio, é natural que não ganhemos, mas pelo menos fica aqui até o passo para outros eventualmente se tornarem candidatos e ganharem, porque é tal coisa, e o que se falou aqui de manhã, que é muito importante. Assim como nós trabalhamos no território em rede, todos os destinos que desenvolvem esta atividade, se trabalharem em rede, efetivamente acabam por ter muito mais visibilidade e efetivamente ganham muito até a nível de reputação, e se ganha ganham todos, de certa forma, porque as pessoas, ao ouvirem as notícias sobre isto, ouvirem falar disto, vão ter interesse em praticar estas atividades. E a verdade é que elas podem começar ao lado de casa e depois vão começar a explorar outros destinos. Nenhum destino é igual. E, portanto, nenhum país, nenhuma região, mesmo dentro do país, as regiões são todas diferentes. E o que se observa à noite, e principalmente um conjunto de atividades que se pode fazer, lá está a provar o chouriço ou o paio, como estavam a falar aqui de manhã, no Alentejo, de certeza que será diferente em Espanha, de certeza que será diferente no Peru ou noutro país qualquer. E até o próprio vinho, etc. E, portanto, as pessoas vão começar a juntar experiências. É uma das características, atualmente, do turista, é de não gostam de repetir experiências, mas a verdade é que, por exemplo, observar as estrelas em Portugal vai ser diferente de observar as estrelas no outro lado, e eles, se calhar, vão, se gostarem, vão querer juntar e ter um mapa a dizer que, efetivamente, já foram até as reservas do mundo, e acaba por ser quase que um troféu, aquilo que mostram aos amigos, do orgulho, que fizeram que os outros não fizeram. Tal e qual como a pesca ou outro tipo de atividades lúdicas de lazer. Efetivamente, e isto é só um exemplo para mostrar que a imprensa se interessa. Este caso saiu, julgo que em setembro, na revista da TAP. A TAP voa para todo o mundo e, portanto, num mês nós tivemos provavelmente acesso a 200 mil pessoas. Isto segundo a indicação dos jornalistas da TAP que foram lá fazer esta reportagem. Eu agora pedia, e porque uma imagem é melhor que 1000 palavras, eu vou colocar 2 vídeos. Um é o Dark Sky de dia e o outro é o Dark Sky de noite, para depois começar a falar sobre as atividades que nós desenvolvemos.
território é, efetivamente, vou só falar muito brevemente daquilo que são as atividades que nós neste momento desenvolvemos. Como eu já disse, a base é o aproveitamento dos recursos locais, dos recursos endógenos, portanto, nós tentamos não investir ou fazer grandes investimentos. O grande investimento que foi feito, efetivamente, foi em termos de equipamento de observação, que está ao dispor de todas as casas associadas, ou seja, as casas já existiam, e, portanto, a observação, por exemplo, pode ser ou nas casas rurais, ou efetivamente em destinos que as pessoas escolham, por exemplo, ou ao lado do lago, ou no outro lado qualquer, ou efetivamente na própria sede da Dark Sky. Entretanto, houve já alguém que investiu num sítio de observação, numa construção própria, e há já hotéis que efetivamente começaram a construir, por exemplo, os quartos com telhados de vidro ou outro tipo de construções que já estão preparadas para maximizar a oferta que existe no próprio território. Ou seja, depois houve um efeito, lá está, de outras pessoas, principalmente lifestyle entrepreneurs, etc., que começaram a tirar partido daquilo que são as sinergias do próprio território, que nos deixa muito contentes. Portanto, para além das observações, que lá está, e aqui como vocês já tinham dito, tanto podem ser noturnas como diurnas. Diurnas há sempre o cuidado de ter que ser mesmo acompanhado por técnicos, porque têm especificidades que, se não forem respeitadas, podem criar lesões às pessoas. A astrofotografia, e efetivamente, é a atividade que está a ter mais sucesso neste momento. Nós estamos a usá-la também como promoção. Efetivamente, o nosso astrofotógrafo já é muito conhecido a nível internacional, é português, mas efetivamente já é muito conhecido a nível internacional, e a NASA gostou muito do nosso território e efetivamente grande parte das fotografias que são feitas aqui acabam por se tornar fotografia do dia na NASA. E isto também acabou por levar a que tivéssemos uma grande popularidade nos Estados Unidos. E, portanto, há muitas pessoas hoje em dia interessadas nisto. Aliás, é bom às vezes até juntar sinergias com outras entidades. Hoje em dia os telemóveis fazem uma grande concorrência às fábricas de máquinas fotográficas e eles próprios estão a tentar criar um nicho de mercado de pessoas interessarem-se por fotografia que não pode ser feita através do telemóvel e, portanto, estão eles próprios a apoiar muitas atividades destas, como a própria astrofotografia. Disseminação de informação. A Embaixada dos Estados Unidos gosta muito do território, eles gostam muito de observar as estrelas. Fizeram uma parceria connosco e, efetivamente, sempre que vêm astronautas, ou eles próprios já chamam astronautas da NASA, ou cientistas da NASA, e mandam-nos lá à reserva. Este é um dos senhores, mas nós já tivemos lá muitos astronautas e muitas pessoas ligadas à ciência, e isto acaba por ser uma atividade, por um lado, é muito raro uma pessoa destas, ir assim a um sítio no meio do nada falar com a população e, portanto, a própria população local está muito contente porque de vez em quando tem pessoas destas lá para ouvir que de outra forma seria impossível, teriam que se deslocar a Lisboa. Por outro lado, tem a tal capacidade turística de atrair pessoas que efetivamente vão lá de propósito para ouvir estas pessoas. Mas lá está a tal valência que não é só para os turistas, é também e principalmente para a própria população local. Também atividades de ciência viva, aproveitamos um programa que existe a nível nacional e a verdade é que a astronomia, por exemplo, tem a capacidade de atrair as crianças, e está provado cientificamente, de atrair as crianças para a ciência. E, portanto, há programas mesmo locais para incentivar as crianças daquela região, que é bastante desfavorecida, a terem este tipo de atividades, que geralmente são só as crianças nas cidades, para os despertar, para se interessarem, para continuar a estudar e para seguirem a área das engenharias e da ciência. Outra atividade, e que nós desenvolvemos durante o dia, e que é muito popular durante o dia, é a canoagem. E aqui eu fiz um estudo e, efetivamente, há uma particularidade muito interessante. E a nossa base é sempre esta. Tudo que é feito durante o dia também é feito durante a noite. E, portanto, as pessoas... Há oferta a dobrar. Porque aquilo que fazem durante o dia
resulta completamente diferente durante a noite. E porquê? Nós percepcionamos qualquer coisa através dos 5 sentidos. E durante o dia temos a visão. E estamos atentos com a visão e nós olhamos para o que está à nossa volta, deslocamos-nos dos obstáculos através da visão. Mas à noite não a temos. E, portanto, todos os outros sentidos, todos os outros 4 sentidos, estão mais atentos. E, portanto, qualquer atividade é completamente diferente. E é muito divertido, mesmo para quem está a dinamizar as atividades, ouvir o comentário das pessoas. Porque as pessoas começam a imaginar monstros, depende dos receios de cada um. E vocês não imaginam. E aquilo acaba por ser muito divertido. Às vezes assustam-se muito quando estão a fazer a atividade e depois riem-se imenso com o que lhes veio à cabeça. E, portanto, a atividade, e hoje em dia, e já se tinha falado aqui de manhã, que as pessoas procuram experiências diferentes. E a verdade é que, efetivamente, o que se trabalha aqui é mesmo isso, é proporcionar experiências diferentes, inesperadas, e aquilo que parece banal deixa de o ser também porque construímos um storytelling todo à volta. Outra atividade que tem muita popularidade, e lá está, aproveitar recursos únicos locais, é aproveitar estas árvores milenares. E as caminhadas, por exemplo, lá está, com base em storytelling, as pessoas começam a imaginar monstros. Esta fotografia não dá para ver muito bem, mas efetivamente estas árvores ao longe parecem pessoas. Nós começarmos, lá está, porque as pessoas estão com os sentidos todos muito apurados. Se nós começamos a puxar pela imaginação das pessoas, é vê-los a gritar por todo o lado, assustados com o que lhes aparece à frente, porque isto já não é uma árvore durante a noite. É outra coisa qualquer. E depois, quando fazem durante o dia, riem-se imenso com aquilo que imaginaram, e cada um imaginou uma coisa diferente. É muito engraçado. Estas árvores também são base para se fazer piqueniques. Põe-se aqui uma iluminação daquelas com base em água, que é para não haver incêndios, como é óbvio. E efetivamente também é base para as pessoas fazerem piqueniques. Outra atividade, nós temos um cavalo que é único no mundo, que é o cavalo lusitano. E, efetivamente, lá está, as pessoas podem fazer atividades durante o dia ou à noite, passear a cavalo à noite. Pessoas que têm experiência ou não, depende, fazem com guia ou etc., mas acaba por ser também uma atividade que tem muito sucesso. Uma atividade que tem mesmo muito sucesso, e este foi inesperado, é o yoga. Vocês não imaginam a quantidade de tipos de yoga que existem. E isto até eu gosto muito desta atividade no cotidiano, mas um dia sugeri. Nós fazemos um evento todos os anos em que colocamos todas as atividades que podem ser feitas ao longo do ano. Geralmente atrai 1500 pessoas, mas lá está, depois tem o tal capacidade de promoção do próprio destino. E eu disse, olha, vocês podiam convidar um grupo de yoga para praticarem uma atividade. E convidámos, eles organizaram tudo e uma das atividades era às 5 da manhã, que era ao nascer do sol. E a Polónia e o Miguel estavam a fazer atividades até às 3 da manhã e disseram, vais tu tirar lá umas fotografias. E eu disse, quem é que vai às 5 da manhã fazer yoga para o meio do mato? E não fui. Fiquei a dormir. E a verdade é que eles tiraram fotografias e da parte da manhã teve umas 200 ou 300 pessoas, que aquilo nunca havia mais ninguém ali. E eu envergonhadíssima. E ao fim do dia, no solstício, lá está a misturar aqui a arqueoastronomia com tudo isto. Isto é muito místico para eles. Vieram pessoas de França, de Inglaterra, só para fazer esta atividade. E nós tivemos num dia algumas 600 pessoas a fazer yoga. E agora há outro tipo de yoga. Já há yogas do riso. E as pessoas andam por lá gargalhada pelo meio do mato. Vocês não imaginam a quantidade de atividades que há em torno. Lá está, os tais movimentos de lazer que acabam depois por resultar também no âmbito turístico. Outra atividade que está a crescer muito, e esta também rimos muito à custa disto, porque efetivamente há um conjunto de atividades que está a crescer em torno destas pedras. Nós brincamos a dizer, são calhaus, mas a verdade é que Stoneheads, por exemplo, não pode ser visitado de perto. As pessoas aqui podem se encostar e abraçar às pedras. Há agora eco-religiões que eles se deslocam de propósito a um sítio para abraçar as pedras.
E eles próprios descreveram-nos: olha, nós queremos que desenvolva aí os produtos turísticos, nós não vamos fazer mal nenhum às pedras, nós só nos vamos abraçar a elas, que é para receber a energia cósmica. E portanto nós fartámos de rir no momento, mas a verdade é que é um mercado que está a crescer muito. Há muitas ecorreligiões. Aliás, vejam, o Asterix andava sempre com uma pedra destas atrás. E efetivamente, Stonehenge e a Inglaterra não se podem aproximar das terras porque os terrenos são úmidos e se aproximarem elas deslocam-se. E portanto eles podem vir fazer essas atividades aqui em Portugal. Outra atividade que tem muito sucesso é a prova de vinhos. O Alentejo é muito conhecido pela produção de vinhos e, efetivamente, provar os vinhos à noite, as pessoas não sabem se o vinho é tinto ou branco e depois começa-se a falar lá nos sabores frutados e mais não sei quantas lá está. Como as pessoas têm a visão periférica acionada, as pessoas sentem mais. E então é uma atividade, por exemplo, que tem muito sucesso. Lá está, eles provam os vinhos durante o dia e quando fazem à noite, efetivamente não tem nada a ver. Lá está, duplica-se as atividades. E com estas há muitas, eu só trouxe algum exemplo, porque a verdade é que hoje em dia há também um novo segmento de mercado que é o Luxury Tourism, em que as pessoas querem atividades personalizadas, geralmente em grupos de 3, 4 pessoas, chegam ao máximo de umas 10, e efetivamente personaliza-se de acordo com aquilo que há no próprio destino. Desculpem. Só para terminar, deixo aqui algumas imagens da reserva e reforçar efetivamente esta tal questão de que, antes de mais, nós devemos sempre aproveitar tudo o que há no território. Todos os produtos são complementares. Que devemos, em primeiro lugar, valorizar as pessoas e o que já existe antes de começarmos a construir coisas novas. E, por outro lado, a importância de se trabalhar em rede, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Porque quando temos algo, lá está, produto em comum, é exatamente o princípio que tem o princípio da hotelaria numa cidade. Se acontece alguma coisa mal num destino, ou se há uma coisa que também corre bem num hotel, por exemplo, um hotel que ganha um prémio, ganham todos. E se as coisas correm bem para todos. E, portanto, além de que as pessoas todas juntas têm mais voz, têm mais capacidade de promoção, lá está. Isto é um território onde são todos microempresários. E a verdade é que juntos, numa marca, acabam por beneficiar todos, trabalham todos em parceria, quer o alojamento, quer outras atividades que vão surgindo, pessoas que até se deslocam para lá, efetivamente, para trabalhar, como aquelas que, efetivamente, estão a ser formadas para trabalhar diretamente nisto, como guias, etc., que nós tentamos sempre que seja população local. Efetivamente, a formação nesta área é das mais complexas que existe e é um dos maiores desafios que nós temos. E com isto, agradeço. Já sei que provavelmente em português não tem tanta graça como em espanhol, mas eu dei o meu melhor para entenderem alguma coisa, está bem? Muito obrigada.